Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Dando prosseguimento, vamos fazer algumas importantes observações. Então, vamos fazer algumas importantes observações. Para que uma molécula ocorra a colisão de uma molécula com a parede do recipiente, é necessário que seu centro se aproxime a uma distância menor que R subíndice 0 igual a D dividido por 2. Pois este R subíndice 0 é o raio. Configura-se aqui o nosso modelo como o raio o raio efetivo da molécula. Então, e o D trata-se então do raio efetivo da esfera de exclusão. Pois bem. Muito bem. Então, por consequência, precisamos de espaço. Então, por consequência, aqui, conectando aqui, por consequência, somente o hemisfério dianteiro da esfera de exclusão relativa a cada molécula entre as vírgulas aqui é capaz de excluir os centros de outras moléculas que possam eventualmente possam colidir com a parede. Então esse detalhe é importantíssimo.
certo? Então, para que ocorra a colisão de uma molécula com a parede do recipiente, é necessário que seu centro se aproxime a uma distância menor do que R subíndice 0 igual a D dividido por 2, onde R subíndice 0 é igual ao raio efetivo da molécula. E qual recipiente é esse? É o recipiente que contém, que reúne, por assim dizer, todas as N moléculas que constituem determinado gás do tipo real. E então, por consequência, somente o hemisfério dianteiro da esfera de exclusão, relativa a cada molécula, pois para cada molécula nós podemos definir no modelo de teoria cinética dos gases e no modelo associado à equação de Van der Waals, nós podemos associar elaborar e construir e admitir e assumir uma esfera de exclusão relativa a cada molécula, pois essa esfera de exclusão é a esfera efetiva, não é? Que efetivamente exclui um determinado volume do espaço à medida que essa molécula translada e se desloca no espaço tridimensional em meio às moléculas que compõem um determinado gás. Pois bem, então, nesse caso, somente o hemisfério dianteiro da esfera de exclusão relativa a cada molécula é capaz de excluir os centros de outras moléculas que eventualmente possam colidir com uma parede. Então, dado uma esfera de exclusão, se efetivamente somente o hemisfério dianteiro é capaz de excluir a colisão de outras moléculas com a parede do recipiente, isso significa que nós devemos refazer essa expressão do volume disponível. Pois aqui nós temos 8V, nós temos o volume total ocupado pelo gás, menos do gás real, menos o volume da esfera de exclusão, multiplicado por N. Certo? Esse é o volume disponível para que o centro de uma determinada molécula possa transitar, por assim dizer, transitar essa molécula, um determinado centro possa transitar em meio às N-1 moléculas. Pois bem, então, esse volume de exclusão agora deve ser repensado, pois do volume de exclusão somente o hemisfério dianteiro, e o hemisfério dianteiro está associado a metade, a 1/2 do volume da esfera de exclusão. Então, esse detalhe em teoria cinética dos gases e durante o processo aqui no âmbito, sob o contexto do processo de construção da equação de Van der Waals, uma equação que está diretamente relacionada a gás real, a gás do tipo real, então nesse caso nós precisamos sim fazer uma adaptação adequada e construir uma nova expressão que possa, uma nova associação, uma nova expressão para o volume disponível, para então nós substituirmos esse volume disponível na equação dos gases ideais, gerando então a equação dos gases reais e permitindo construir a equação de Van der Waals para gases do tipo reais, para moléculas que estão interagindo entre si. Muito bem. Então, vamos encerrá-la neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.